Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Mestre Kendi já apertou on, estamos aqui com mais um convidado, muito mais do que especial. Dona Leide aqui do meu lado direito. Algum recado para hoje, Dona Leide? Tô animada, hein, com esse papo. Você tá animada? Eu tô. É porque o Doc e o Murilo, eles são bem parecidos, cara. Eu quero ver esse Olha papo. aí, Eu vou ficar aqui só assistindo hoje. Porra, esse foi um elogio, hein? É. Tô aqui com o mestre Murilo Gun. Hoje a gente vai entender um pouco como foi essa trajetória de transformação. Ele que já circulou no meio de comediante, ele que já foi empresário e é empresário, aí depois ele circulou como produtor de conteúdo e youtuber, e agora ele tá fazendo rituais, cerimônias de cacau, tá ampliando as questões da consciência, a busca pelo autoconhecimento. Então é um cara que realmente soube se reinventar. A cada ano ele tá diferente, ele parece aqueles, sabe quando você vai no cabeleireiro, o cara tá totalmente diferente a cada 3 meses? Ele é tipo assim, só que com as coisas que ele faz. Então é uma satisfação enorme ter o Murilo aqui com a gente. A gente já está namorando essa presença aqui, né? Há um tempão. A gente falou até antes de pandemia, etc e tal. Sim. E agora nos encontramos para entender a história desse mestre. Murilão, me fala uma coisa. Conta um pouco, cara. Por que você faz essas transições da vida? O que te move a buscar alguma coisa, né? Por que você foi para comédia e depois você trocou, foi para o lado empresarial? O que te dá, assim, no seu interior? Qual é a motivação que você tem para sair do que você está fazendo para buscar alguma coisa nova? É interessante porque em cada movimento desse, olhando para trás, teve um monte de circunstâncias que fizeram acontecer. Quando eu olho na perspectiva de agora e com a minha consciência de agora, olhando para trás, né, porque dá para responder de 2 jeitos, né? Sim, dá para responder em cada movimento, na consciência daquele momento o que aconteceu e com a visão de agora. Com a visão de agora, respondendo a partir do agora, que a pergunta veio do agora, né? Eu tenho percebido que o meu ser, ele é um ser iniciador. É um ser que gosta de iniciar movimentos, que gosta de abrir novas frentes, abrir novos caminhos, mas que não necessariamente quer sustentar, ou seja, gosta de levantar voo, mas não gosta do modo cruzeiro. Sim. Você não repete, você vai numa floresta, você abre a trilha, mas você não repete a trilha. Pois é. Fantástico. Gosta de abrir uma nova trilha, um novo caminho. Tá. Então, claro, vem de curiosidade, vem de ter essa habilidade da criatividade, né? Porque quem não tem essa habilidade bem desenvolvida não quer abrir novas trilhas. Concordo. Porque vai se deparar com o novo. Sim. E com o novo, eu preciso de uma capacidade de responder ao novo. Sim. Sem respostas prontas. Então, eu sinto que é isso. Que começa desde criança, né? Com 13 anos de idade, eu comecei um dos primeiros caras da internet. Aí criei um site, ganhei uns prêmios e tal. E aí comecei a criar uma startup, saí da escola com 17 anos. Aí, sabe, uma repetição de padrão bastante repetida. Então eu sinto que é isso. Eu gosto de iniciar movimentos. E quando você vai iniciar um movimento, você já meio sente como funciona, né, o caminho que você vai? Imagina que você está olhando uma floresta ali, você tem algum feeling para saber onde está a trilha, né? Qual que seria esse feeling na tua vida? Por exemplo, você contou agora na startup aí que você fez na tua adolescência. Provavelmente existem inspirações que vão mudando, né? Por algum momento a tua inspiração era ganhar dinheiro. Uhum. Em outro momento a tua inspiração talvez era ganhar mais autoridade. Então, conta pra gente como foram as inspirações. Interessante, mudaram bastante, realmente. Eu acho que existe um primeiro grande bloco, que é a busca por trabalhar, ganhar dinheiro. E é até o momento em que você... Não é um momento que você... agora eu tenho dinheiro. É o momento que você adquire a confiança de que vai ter. Legal. Perfeito. Legal. Perfeito. Tendo ou não tendo. Tendo algum, sim. Mas não
quando eu mudei a chave do que me move, não foi porque, não, agora eu tenho dinheiro que eu posso me aposentar e não sei o que, esses cálculos de, não, tem uns cálculos, né, de quando Vai render. quando a renda bate seu custo. Total, Não, total. o dinheiro que eu tenho guardado não rende o meu custo de vida, não rende. Perfeito. Não rende. E eu me libertei de ter que chegar num... Não, eu quero, antes de chegar nesse dinheiro que rende meu custo de vida, eu quero já me libertar disso. Então, era por dinheiro, sim, né? Essa variável faz parte, mas sempre foi movida também por uma curiosidade de desbravar. E olhando com a perspectiva de hoje, né? Uma sensibilidade de sentir o campo, Sim. de sentir o campo e de perceber macro tendências, Fantástico. né? Então, essa sensibilidade de perceber macro tendências, que é uma coisa que eu percebo agora, né? Não percebia? Sim. Mais uma curiosidade, mais um campo familiar que me dava muita liberdade de eu fazer o que eu quisesse, Tá. mesmo assim. Saí da escola, imagina, primeiro ano do ensino médio, em 1999, nos anos 90, primeiro ano do ensino médio do colégio, chega pro seu pai e fala, pai, eu quero montar uma startup na internet. Quero sair da escola. O que é internet? 99, a internet no Brasil começou em 95, né? A internet Escada. era de escada. E o meu pai, ele... É mesmo, faz isso, Murilo, é bom. Seu pai é muito É bom. bom porque o meu Você pai, que é assim, mais louco, né? Quem faz ou quem deixa. tudo que você propõe que eu propus pro meu pai, ele dá uma pausa. É mesmo, né, Lilo? Escola é uma besteira, né? Ai, como eu amo esse cara, eu amo esse cara. Aí se eu falasse depois assim, pai, desisti de internet, eu vou voltar pra escola. É mesmo, né? Internet não é bom. Ai, muito bom. A escola é um negócio importante, né? Sabe? Tipo, ele só pausa 10 segundos e já aceita. Sensacional. Aceita isso e vai. Então, é um contexto, né, de sensibilidade do campo, mais curiosidade, mais ambiente familiar que permitia isso se manifestar. E também a busca por dinheiro, mas Sim. eu nunca fui um cara Focado focado em dinheiro. Você nunca quis ter helicóptero, barco e etc. E pelo contrário, na verdade, foi um grande desafio na minha vida lidar com dinheiro. Assim, eu sempre fui bom de ganhar dinheiro, mas sempre foi ruim de gastar, de não controlar, de não se preocupar, Sim. sabe, de não, investido, não sei o quê, vou comprar imóveis e tal. Sempre fui muito, e ainda sou, né? Não é uma coisa que me mexe comigo. Então, qual foi a pergunta mesmo? Ó, não tem cacau, mas Perdi a presença. Tem um matiazinho do bom aí. Que a mente ficou... Uma coisa do Pra que me veio aqui agora é assim, é que nesses movimentos todos, percebendo agora um padrão também de que antes eu pensava, não, vou agora, eu tinha empresa de tecnologia a certo momento lá no Recife, né? Tá. Fazia sites, sistemas e tal. E aí começou a história do stand-up no Brasil, comédia stand-up. Eu era um empresário de tecnologia, tinha lá 40 funcionários, uma empresa, tecnologia, já estava... 40 funcionários você tinha? Já estava há 12 anos com tecnologia, comecei aos 13, eu já tinha... Caramba. Sabe que colocou a internet no Brasil? Eu já estava acabando a faculdade de administração, porque aí eu saí da escola, fiz supletivo, enfim. Acabando a faculdade de administração, já tinha 12 anos trabalhando em tecnologia, era o cara da internet lá em Recife, tinha empresa e tal. De repente a história de comédia e stand-up, e aí eu falei, porra, que legal. Aí fiz um discurso da faculdade engraçado. Aí, porra, quero entrar nisso. E aí na época, por exemplo, esse movimento, a minha mente era uma coisa assim muito... que ia lá pra frente, assim, e já então fazer isso. E em outros movimentos também, quando eu saí da comédia para ir pra educação também, né? E hoje em dia, nesse novo movimento, tá sendo interessante experimentar não ir muito pra longe, ficar assim, só no próximo passo. Interessantíssimo. E ver o que brota a partir do próximo passo. Interessantíssimo. Como se o próximo passo após o primeiro passo surge após o primeiro passo. Entendi, claro. Porque É tão simples, né? É simples, mas é complexo porque ele usou muito a mente racional para
né, traçar a escadaria que ele ia subir. Ele fez o contrário E antigamente, aí depois usou a mente de sabedoria para você viver Consciência. o que a gente chama do flow. Porque você falou a questão de saber, né, o campo maior, de ver uma visão das grandes tendências, né, macro tendências, e isso é, de certa forma, uma capacidade de você ter o feeling, né, a leitura energética do caminho do tal ou do caminho da não fricção, né? E qual seria esse caminho da não fricção naquele determinado momento? E isso, muitas vezes, quando você tem essa capacidade, você vê o caminho da não fricção, só que muitas vezes você usa a racionalização para você, né, fazer uma previsão de como vai ser esse caminho de não fricção. E, na verdade, o caminho de não fricção, ela não existe a racionalização, porque o tempo inteiro você tem que estar corrigindo a rota da não fricção. Então, quando você entende a sabedoria da não fricção, você vai para o caminho da não fricção sem ficar traçando a rota no racional. Então, você usa mais a intuição, que talvez, né, eu considero muito a intuição, talvez num sentido até um pouco mais elaborado do que a própria razão. Mas é um processo de muita maturidade você fazer esse caminho, porque você também precisa lidar com uma questão que é a ansiedade de resultado. E aí eu te pergunto, como que você considera hoje, com essa sua mente, né? Como que você considera... Dopaminérgico. Mas como que ele considera... Dopaminérgico é o seguinte, você é um cara movido a dopamina. A dopamina é aquele neurotransmissor que faz o seguinte, cara, eu ponho esse copo aqui, você não alcança esse copo, e aí a dopamina te faz pegar esse copo e levar até você. Se eu colocar esse copo aqui, talvez você não tenha tanta dopamina porque ele está perto. Se eu colocar um copo te dando um desafio, você libera mais dopamina e você, cara, eu quero aquele copo ali porque ali vai me desafiar a pegar aquele copo. Sim. E isso move, talvez, a sua motivação para que você realize esses processos criativos e saia do steady state para você buscar uma criação. A dopamina faz isso. Então você é um cara muito movido a essa dopamina. Para mim, quando você fala isso, me vem qual é o caminho de maior aprendizagem? Qual o caminho que tem maior aprendizagem? É o que está mais longe. Então, agora, esse recentemente no nosso grupo, uma pessoa do nosso grupo entrou num processo assim, processos, né? Entrou num processo, umas piras, não sei o quê. E aí, como grupo, quando a gente vai acolher isso, eu já fico excited. Por quê? Porque vai ter aprendizagem daqui a pouco. Já sei que daqui a 2 semanas vai estar resolvido. A gente vai ter aprendido. Então, até com a minha esposa, né? Quando a gente briga assim, a gente tem um código assim. Tamo meio brigado assim, meio assim. Mas assim, daqui a pouco tem aprendizagem. Então lembra disso, que a gente tá mal agora e tal. Mas daqui a 2 semanas, estamos colhendo. Então, assim... Mas por que 2 semanas? Não, dando um exemplo, né? Entendi. Daqui a pouco. Pode ser um mês, 2 meses. Mas não pode ser daqui a 10 minutos? Pode ser também, pode ser também. Entendi. Daqui a um tempo. Daqui a pouco a gente sabe... No final desse podcast a gente vai ter um aprendizado. Então, a beleza de que o que tá aqui talvez tá mais fácil, já tá garantido. O que tá ali, para chegar ali, tem aprendizagem. Então, me interessa, porque tem evolução. Tem um percurso, né? Porque esse papo o assunto do propósito, né, que é uma palavra muito falada, né, eu tenho um entendimento que só tem um propósito, evoluir, só esse. Sim. Só tem esse. Mas como você considera uma experiência, né, geralmente, vamos pegar até pelo seu mundo empresarial. Cara, para você ver se a empresa está indo bem ou não, se você continuar naquela trajetória ou não, você vai ver o balanço da empresa, você vai ver o faturamento, as despesas, ver como está indo o caixa, etc. Então existe uma objetividade em você saber se continua naquele caminho ou não. Sim. Quando você passa esse seu raciocínio, né, vamos trabalhar na sabedoria e evolução ao caminho. Como você sabe se você está no caminho certo ou não? Quais são os critérios que você usa? Como você vai objetivar se você está no caminho certo ou não? Por que tem que objetivar, né? Assim, existe, claro, os dados objetivos de, tipo assim, tá dando prejuízo e não tá vendo perspectiva e vai quebrar a banca de todo o ecossistema e da família. Aí é um alarme de mudar de rota. Sim. Mas assim, hoje em dia, como o drive não tá sendo no momento de crescer, e sim de evoluir, então pode ser que a gente diga assim, olha, objetivamente, se for para olhar objetivamente, tem um caminho que pode trazer mais dinheiro, crescimento e chegar em mais pessoas a mensagem, e outro caminho que traz menos, mas que esse caminho tem mais aprendizagem, mais evolução, Boa. Vai ter mais processos pra gente, então vamos por isso. A gente pode escolher esse caminho baseado em que critério? No sentir, no critério de
por esse caminho. Aí é. Interessante. Em grupo, né? Mas em grupo também isso. grupo? Não é individual também, né? Tem a minha esposa, tem um pequeno núcleo, assim, que a gente participa dessas participa decisões. das decisões. O pequeno núcleo seria esposa, família. Eu e a minha esposa, assim, a gente do Pra, um pouco antes da pandemia, eu tomei a decisão de fechar a minha empresa de curso online. Tá. Tinha empresa, a gente tinha 25 pessoas trabalhando, de curso de criatividade e tal, indo super bem, bombando. Quando a gente chegou no ápice, fazendo evento para 2.000 pessoas, alunos, evento... Quando teve esse evento, deu 2 meses, eu fechei. E eu fiz o evento sem ainda querer fechar, mas depois eu senti que não. Tá indo por um caminho só de mais estresse, não tá tendo mais aprendizagem, assim, tá só de repetição. Tô indo para indicadores que estão atrapalhando a saúde. Eu cheguei um dia vomitando em casa, me tremendo. Vomitei no táxi. Nossa. Cheguei assim em casa. Mas é estresse total, é isso? É. E aí, vamos fechar. Aí, decidimos, já vimos no processo de enxugar, e eu e minha esposa decidimos que íamos fechar. Aí fechamos a empresa. Agora eu vou Calm down. focar nas palestras para empresas, que eu acho maravilhoso, que me mantém a energia financeira necessária para a vida. E beleza. Aí começou a pandemia, eu abri os cursos tudo de graça e entrei no sabático na pandemia. Aí começa a gênese do momento atual, que é, imagine um grupo de seres humanos se encontrando em Floripa, na Praia Mole, Sim. na pandemia, o mundo todo fechado, mas a praia é mais aberta, a praia, né? Sim. A praia dá pra dar uma circulada. Então, assim, lockdown na Praia Mole ele não chegou. Tá. Muito, na Praia Mole não, chegou mais ou menos lá. E a vida é dura, mas a praia é mole. E de repente vários seres apareceram naquele lugar, todos em lockdown, mas não só lockdown, todos em momento de reinvenção da carreira. Tá. Várias histórias de vários lugares. Aí são muitas histórias. Mas é um grupo de pessoas que ficou convivendo junto, em lockdown, como se fosse um núcleo familiar que convive junto, 10, 15 pessoas, em processo de meditação, de autoconhecimento, espirituais, um sabático. Fantástico. Um grupo vivendo, a gente vai fazer retiro de 5 dias, retiro de 8 meses. Legal. Pra dentro, sem trabalho. Chega um momento que eu bloqueei até as palestras que eu fazia online, Tá. que era um negócio tranquilo de fazer. Teve um momento que eu bloqueei a agenda de palestra para poder ficar focado Full. nos processos internos. Fantástico. Sabático clássico. Em algum momento, quando as escolas reabriram aqui em Cotia, eu tenho uma escola que eu gosto muito, Siddhartha em Cotia, das minhas filhas, eu senti de voltar por causa da escola. Basicamente, do grupo de lá, quem tinha filhos, acabou que depois a gente percebeu que esse foi quase que o critério dos que ficaram em Floripa e dos que vieram. Ou seja, fomos guiados pelos guias das crianças. Os guias das crianças guiando a gente. Criança de 2, 3, 4 anos, mas... E aí, esse grupo que veio para Cotia, alguns morando em Cotia, outros próximos, e a escola, o Colégio Siddhartha como centro, tem 9 crianças do nosso grupo na mesma escola. Acabou que esse grupo virou uma espécie de comunidade, Tá. que não mora junto, alguns no mesmo condomínio, outros perto, a escola como aglutinador, que não necessariamente trabalha junto. O doutor Luiz Cantoni, Sim. ele é um médico cirurgião que faz cirurgias, é brabíssimo da voz e tal, tá lá. Mas tá lá com a gente, quase todo dia de manhã, hoje tá lá. 8h30 da manhã tá ele lá, rodinha, meditação, check-in emocional, bota pra fora o que tá sentindo, todo dia, quase todo dia, né? Então, e aí, desse grupo, mais de 1 ano de processo juntos, começou a brotar projetos. Então, quando eu falo que tem um núcleo, é esse núcleo. Tá. É esse núcleo que tem um nível de convivência de mais de 1 ano e 3, 4 vezes por semana tá junto, meditando, fazendo trocas profundas, liberando os processos emocionais, botando para fora as coisas, enfim. Tá. E aí entra a história do cacau, né, que você mencionou, né? Porque o Cacau Flow surgiu exatamente assim. 8 seres humanos numa sala, na minha casa, sala de meditação tipo essa aqui. 3 estavam trabalhando juntos, que é o Rodrigo me ajuda nas palestras e tal. Os outros, jovens, não estão trabalhando, o outro é médico, outro não sei o quê. A gente falou, a gente convive junto. Como seria
depois de quase um ano, manifestarmos algo juntos. Fantástico. Um projeto que todos... E aí, você falou do não resultado, né? A gente seguiu um processo que é assim. Cada um fala o que te entusiasma do coração. Fala uma coisa, esquece modelo de negócio, dá, não dá. Só fala. Aí a Amandinha falou, eu tenho uma vontade de servir cacau para mais pessoas. Aí minha esposa falou, eu gosto de receber pessoas, de criar um ambiente, de cuidar do ambiente, decorar e receber pessoas. Eu falei, eu quero ficar falando sem roteiro, sem objetivo nenhum. Aí o Israel, eu quero fazer rap, cantar ao vivo. Aí a Mari, eu quero voltar a ser cineasta, gravar. No quadro, ok. Qual é a manifestação que a gente pode fazer nesse domingo? Era tipo terça-feira, nesse domingo, simples, sem pensar muito, que contempla tudo isso aqui. Receber pessoas aqui em casa, faz uma roda, serve cacau, eu falo, Dani fala, Israel faz uma música, Mari grava, Dr. Antônio faz um mantra, toca a cítara e faz um mantra faz os mantras e tal, e toca violão. Então pronto. Domingo tem. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Roteiro? Não, no Flow, Cacau Flow. Cacau Flow, tá ótimo. Cacau Flow. Domingo agora. Fantástico, Aí cara. tem a principal regra, a mais difícil de todas. Que esse processo veio de um vídeo. Já conhece o Bashar? Bashar? É um americano que canaliza um ET. Maravilhoso. Já viu? Não. É maravilhoso. O cara tá há 30 anos com esse trabalho. Tá. De canalizar um ET e tem 200 horas de vídeo dele na internet. Mas como é canalizar um ET? Não, ele é um cara que tá lá, ele Aí do faz nada baixa um ET eventos, nele. e aí ele conexão estabelecida, não sei o que, começa a falar. Aí as pessoas fazem pergunta e ele responde. Muito bom. Caramba, cara. É maravilhoso, é incrível. Mas pergunta de que tipo ele responde? Tudo. Bashar, como é que eu faço pra curar a tristeza? Sei lá, qualquer pergunta na vida. Entendi. Pô, E as respostas são espetaculares. Fantástico. Assim, independente de achar que é ou não é, ouve as respostas. Sim. E aí ele fala da fórmula do entusiasmo, que é, primeiro, e ele fala assim, ó, de 500 horas de conteúdo que esse cara há 30 anos fala, a tese central desse cara, desse ET Bashar, é a fórmula do entusiasmo, que é, escolha a oportunidade que te causa maior entusiasmo. 2, dedique-se a ela, the best you can, com o melhor que você pode. Até aí parece óbvio. E 3, a mais difícil. Absolutely zero expectation com resultado. É a regra 3, a mais difícil. Tem que fazer sem nenhuma expectativa de ter que dar em nada. Tem que se justificar no agora. Uau. Tem que, assim, ó, ele falar, ei, Duprá, deu pau aqui, não gravou nada. A sensação é de, porra, perdemos tempo ou de valeu? Não valeu, a conversa não valeu aqui, estamos conversando. Tá? Então, assim, valeu, o agora. Não tem que acontecer nada depois pra valer. Então, beleza. Justifica no agora. A Mari vai gravar, mas tá todo mundo claro que não tem expectativa, é no agora. Se der pau na gravação, nem sei se vamos postar. Vamos gravar porque faz parte do entusiasmo das pessoas gravar. Fantástico. A Mari quer gravar. Já ganhou prêmio de publicidade, ela é cineasta, então queremos gravar. E fizemos. E aí, um domingo fizemos. Maravilhoso. Vamos no próximo domingo? Vamos. 13 domingos seguidos. O negócio começou a evoluir. Tudo no agora. Aparecer pessoas e tal, e melhorar o funcionamento. Virou um negócio super organizado. E aí, tudo no agora, só focando no próximo passo. E aí, quando a gente fez 3 episódios e demos uma pausa, sentimos de como seria poder fazer num lugar que pessoas pudessem acompanhar. E poder vender ingressos. Na minha casa não dá pra... Sim, já tava colocar. uma galera que eu não conhecia na minha casa já. Esse pessoal, não conheço não. É sério, tinha 50 pessoas domingo na minha casa, sendo que 15 eu não conhecia. Amigo de amigo. E aí encontramos um espaço na Lapa chamado Eiwa. Alugamos os domingos. No meio da conversa, para alugar o espaço, depois de alugado já, o dono, Diogo, fala que vai ter filho agora, quer tirar um sabático, quer ir pra Floripa, Tá. onde a gente tava, Tá. quer tirar um sabático, e a gente acaba arrendando a casa inteira. Nossa. Então agora temos esse espaço lá. Fantástico. Tudo isso para dizer uma reunião em que seres seguimos a fórmula do ET.
Sensacional. Agora temos espaço para 900 metros Fantástico, quadrados na cara. Lapa, em que todo domingo tem Cacau Flow, 150 pessoas todo domingo lá, lotado. E agora vai ter no nosso espaço a peça do Gandhi na quarta-feira, aquele João Ciorelli, a peça do Chico Xavier agora também. Aí agora tá alugando para vários tipos de cerimônias, de eventos e tal. Um espaço de consciência maravilhoso. O Tudo negócio porque brotou. vai brotando. Aí, depois que acabou o Cacau Flow, primeira temporada lá em casa, a gente teve a reunião de novo. E agora, pessoal? O que te entusiasma agora? Aí eu e Dani, minha esposa, estávamos no estudo muito sobre relações, sobre casal, sobre relacionamento, né? Uma tese de que a relação íntima é um fractal de todas as relações. Fantástico. Então, na relação íntima aqui, tem que estar na finesse, na Onde finesse. você constrói essa É relação íntima com você mesmo, né? Sim. Mas a segunda mais íntima, né? Com quem você acorda e olha pro lado e tá lá. Perfeito. Sim. Porque se tá zoado aqui, irmão, a tua frequência de largada do dia tá zoada. Acordou, olhou pro lado. Puta que pariu, já vem pensamento assim, já zoou o dia. A largada já largou mal. Muito bom. Né? Já largou mal. Tá escovando os dentes, olhando no espelho pra mulher e pensando, tá, tem que falar com ela, pô. Um monte de não ditos aqui, um monte de não ditos processando, fritando, um monte de agenda oculta. Agenda oculta. Muito bom esse Aí termo. vai fritando, né? Então a gente tava nesse estudo. Aí, nessa segunda roda do entusiasmo, rolou. Queríamos fazer imersões para casais. Fantástico. Imersões para casais. Aí, a Mari grava, faz Cacau, aí já tinha mais pessoas nesse momento, aí a yoga, aí tinha o professor de Muay Thai, Miltinho. Aí brotou uma imersão de casais, Casal Flow. Aí vê que interessante. Assim que acabou o Cacau Flow, primeira temporada lá em casa, 3 episódios, a gente postava no YouTube e pronto. Era uma brincadeira domingo lá em casa. A primeira atividade que teve energia financeira circulando desse nosso grupo foi a imersão de casais. Porque o Cacau Flow lá em casa era só, gastava-se apenas, né? Não vendia nada. A gente lançou a imersão de casais. Vendeu em poucas semanas. Por quê? Porque os 3 episódios foram como se fosse a campanha de marketing da imersão. Sim. Mas uma campanha de marketing sem saber qual é o produto. Porque tá no agora, tá só indo no agora. O meu padrão da vida toda era pensar, qual é a nossa realidade agora? Vamos ser um grupo que faz experiências. Então vamos alugar uma casa e não sei o quê e fazer imersão. Para isso precisamos fazer 3 episódios para preparar o público, o seeding do CPL e não sei o que, aquecer. Não! Usar gatilho. Só vai no entusiasmo, babá, tira a expectativa. Aí quando a gente acabou, já brotou a imersão. Foi uma imersão extremamente premium, foi R$35 mil. Casal, 4 dias com a gente, todo o nosso campo, por casal, todo o nosso campo dando the best we can para servir aqueles 6 casais durante 4 dias. Fantástico. Vendeu em 1 semana. Fantástico. 400 pessoas aplicaram. 400 casais aplicaram. Caramba, cara. Por quê? Porque a gente criou... Eu falo que o Cacau Flow lá em casa foi tipo um bate-sinal. Sim. Sinal do Batman, um Cacau-sinal que emitiu uma frequência que algumas pessoas falaram, eita, gostei daquela frequência. O que mais tem nessa frequência? O que mais tem? Entendi. E aí foi quando eu conheci o João Paulo e a Marielle. Eles foram nos 6 casais. Fantástico. Foram nos 6 casais. Cara, mas assim, todos os seus negócios, pelo menos os públicos, foram de sucesso. Todos. Tem alguma coisa que você precisa atribuir a isso? O que você atribui? Tem um detalhe, né? Os que não tiveram sucesso você não conhece. Então, por isso que eu falei. Então, o público de Quantos anos sucesso. você tem? 39. 39. Super novo. Olha o tanto de negócio que ele já tem. Sim, de sucesso. Não. Mas essa sua pergunta é muito interessante até, assim, porque esse modelo que você falou, se a gente pensar, a gente, né, no último século desenvolveu um modelo de negócio que veio da época do Ford, etc, né, modelo de carro e produção, e vamos vender indústria, e vamos fazer pesquisa de mercado, não sei o quê. A virada dos anos 2000, a gente percebeu que começou a mudar um pouco. A gente ainda tá, né, existem pessoas que estão um pouco mais lentas, outras mais rápidas, etc. Mas eu percebo que nesses últimos anos, né, 2018 para frente, muitas pessoas começaram a colocar esse tipo de consciência em negócio que não traz tanto essa questão do resultado e traz muita questão, né, da visão geral. Até o Steve Jobs tem histórico, né, de entender a missão, visão geral e etc. O que eu te pergunto é, o quanto desse modelo, você que já foi empresário padrão
passado, o quanto desse modelo hoje que você faz negócio no Flow é aplicável para as pessoas que vão fazer business. Porque é o seguinte, você está partindo do princípio que você entendeu como faz, né, um pé de meia, você entendeu como você chega num dinheiro necessário para que você mantenha o seu padrão de vida, mas muitas pessoas não estão nesse ponto e precisam fazer uma empresa para prosperar. O quanto desse seu modelo de expectativa zero é aplicável para várias pessoas, e principalmente aquelas pessoas que não atingiram ainda esse ponto de ter dinheiro sustentável no business, que elas precisam fazer um dinheiro para pagar a escola do filho ou para pagar a sua própria vida. É importante. Eu preciso fazer dinheiro para pagar a escola do filho. Tá. Eu não tenho Pé de renda. meia. Entendi. Eu tenho dinheiro guardado para reserva de emergência. Sim, sim. Mas eu não tenho dinheiro que me rende Entendi, o valor que eu posso. Se eu parar agora, eu Ralou, fico entendi. algum tempo ainda sobrevivendo, mas acaba. Sim. Porque eu não tenho dinheiro Sim. autossustentável. Uhum. Mas isso Eu só preciso economista tem, cara. Só. É, porque existe uma coisa assim de educação financeira, uma linha de visão que fala que a liberdade financeira é quando o seu dinheiro guardado rende seu Trabalha custo pra de você. vida. Sim. E eu não sinto que essa é liberdade financeira. Eu sinto É uma que prisão. essa, na verdade, é uma prisão. Entendi. Que pouquíssimas pessoas vão atingir essa liberdade. Sim. E todo mundo, e o Maria vai ficar aprisionado. Então, a liberdade financeira para mim é quando você tem uma reserva mínima que te dá a tranquilidade mínima de que você, se tiver uma situação, tem onde correr e que você confia na vida. Confia na sua capacidade também de fazer o dinheiro acontecer Sim, e trabalhar. confia que a vida vai proporcionar, que vai acontecer. Então, respondendo, tem duas perguntas abertas aqui no campo. Uma de Do que você atribui? que eu atribuo sucesso aos negócios. Dos que tiveram sucesso, todos têm como padrão eu estar colocando na mesa uma habilidade que é da minha essência, que é a comunicação. Bacana. Sim. Tá colocando na mesa isso. Que eu tô colocando na mesa. Então, a comediante, comunicação. Sim. Aula de criatividade, comunicação. E assim, a parte que não deu certo, até das coisas que deram certo, tem uma parte por trás que não foi tão bem. Uhum. Era quando eu não estava fazendo minhas habilidades. Então, gestor, finanças, não sei o quê, números, não sei o quê, ficar no computador. Eu não sou um cara que gosta de ficar no computador. Eu trabalho com tecnologia, mas não gosto de ficar no computador. Então, se tiver que ficar fazendo muita coisa no computador, eu não gosto. Não gosto nem de escrever, gosto mais de falar. Então, e acho que talvez seja uma regra para a vida, né? Sempre que você estiver realmente colocando na mesa o que o seu ser tem. Porque o grande problema da humanidade, um dos grandes problemas é a quantidade de Lionel Messi jogando no gol. Muito bom. Fantástico. Lionel Messi jogando no gol Sim, é na Série C do Campeonato Pernambucano vai jogar. sim. Não dá, ninguém não serve Lionel Messi no gol. Então, basicamente, a humanidade é o job do RH de Deus é botar os Messi no seu canto, cada um no seu canto, direitinho. Fantástico. Então, o meu canto, sempre que eu me coloquei no lugar de usar a comunicação, quando o meu site lá, com 13, 14 anos, ganhava prêmio, era um portal de conteúdo, que eu criava conteúdo, era comunicação, eu dava palestra com 14 anos, enfim. Então, acho que sempre deu certo quando eu me coloquei Perfeito. na posição, o Messi foi colocado no canto do Messi. E sobre a viabilidade, então, eu acredito que o modelo de negócio mais promissor numa visão integral, que inclui principalmente a saúde, a família, as relações, o modelo sem fricção, do mínimo esforço, é o modelo de não ter expectativa para o resultado. Agora, você fala assim, Murilo, mas a pessoa não está com nenhum real na conta. A pessoa tem 30 mil reais na conta. Então, tem um fôlegozinho. Tem 100 mil, outro fôlegozinho. Tá com zero. Precisa fazer dinheiro agora.
Aí eu não sei a resposta. Eu não vivi a experiência. Eu não sei a resposta. Eu não vi a experiência. Porque se eu falar, eu não sei, eu não vi a experiência. Agora, se você quer que eu... Já tava esperando o prêmio Nobel aqui, Tava pra assim, ó, ligar. resposta de milhões. Sabe qual é a minha resposta? A que eu acho que é... Eu falei que liberdade financeira pra mim é ter o mínimo, uma grana mínima que te dê aquela tranquilidade de que, porra, se der um pau geral, você consegue... Blá, 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 blá. Eu acho que essa grana mínima é proporcional à sua fé. Ou seja, eu conheço um grande irmão, por exemplo, que está do nosso campo, que não tem nada guardado. Está no limite e está no barco com a gente. E eu, quando olho, penso, porra, o cara tem filho. Tá aqui, ó, no limite e tá na fé, seguindo o caminho. Fala, porra, eu não tô pronto para isso. Eu não estaria pronto para isso. Tá. Eu, no lugar dele, claro que quando a gente vai pro lugar do outro, a consciência já muda na hora, mas Sim. olhando assim, eu diria que, putz, eu não sei se eu estaria nesse barco se eu tivesse na condição dele. Entendi. Então, qual é a minha leitura? Ele tem um nível de fé. Fé no flow. Qual é o seu nível de fé no flow? Para você ter fé no flow, você precisa ter 10 milhões, 1 milhão, 500 mil, 100 mil, 50 mil, 10 mil, nada ou negativo para ter fé no flow? Aí cada um é cada um. É muito interessante. E outra coisa que é interessante dessa sua história de ir pro flow é você sintonizar com a tua esposa, porque, cara, se você tá nesse flow e de repente a tua esposa, o teu parceiro não tá nesse flow, tipo assim, ela vai falar, meu, Murilo surtou, cara. Trava na largada, trava no primeiro passo. E como Ela que você não fez larga, aí não larga. pra manter esse flow entre vocês? Eu tô há 15 anos junto com o Dani, né? A gente tá há 15 anos e... Todos os flows, todas as mudanças, ela te apoiou. Então, sim, mas ela sempre esteve muito nos bastidores, né? Uhum. Então ela sempre esteve trabalhando comigo. Estava na comédia, ela me ajudava no comercial, no financeiro, não sei o quê. Estava sempre ocupando o espaço que precisava ocupar. Uhum. Ou seja, durante muito tempo, Messi estava no gol. Porque Sim. ela estava ocupando o buraco que precisava. Entendi. Ela estava na entrega máxima de... Não tava na potência Pô, estamos dela, aqui né? agora. Amor, eu preciso que pague as contas agora. Eu faça os pagamentos agora, porque não sei o que. Preciso que cuide dos contratos das palestras, porque agora não sei o que. Ela fazia. Tá. Então, ela teve sempre na entrega total. E aí o que acontecia? A gente tinha muitos desafios. Por quê? Porque a minha esposa, cuidando da organização, da logística das palestras, cometia erros. Por quê? Porque Messi no gol. Perfeito. Aí, como o Messi tá no gol, vive brigando com o técnico. Porque o técnico fica, porra, Messi, aquela bola é pra pegar. Fica brigando toda hora, porque Messi tá no gol. Bota ele na posição certa, vai brigar com ele. E qual era a posição certa dela? Então, agora, aí, 15 anos. Durante 13, 14 anos, foi assim. Tá. Inclusive com momentos assim, até, eu lembro, olhando pra trás, né, de tipo assim, sabe de nada, não se mete não. De grosseria minha, assim, sabe, de, se mete não tem de negócios. Não tem de negócios, não. Business. Business. Então, você não entende de negócio. O cara bravo é engraçado. Porra. Fica falando, não, meu amor, eu tô sentindo que... Aí já vem a pista da sua pergunta de qual é o papel dela. O sentir. Amor. Só que aí também, como ela não conhecia também a habilidade dela, ela não comunicava também. Então, por exemplo, uma coisa, hoje em dia ela falaria, amor, tô sentindo que fulano não tá em dissonância em relação, acho que ele não entendeu ainda o valor tal. Na época ela falaria assim, amor, ó, eu tô te falando, viu? Fulano de tal, ele não... Entendi. A frequência da comunicação, Sim. que vem do autoconhecimento de cada um, Total. e aí vem aqui, aí sabe de nada, fica se metendo, aí daqui a pouco dá pau pro fulano. Dá pau. Entendi. E aí, depois que a gente entrou nesse turbilhão de autoconhecimento, esse sabático nosso, esse processo, esse despertar espiritual dela, expansão de consciência,
Aí a gente se sintonizou no mesmo lugar, a gente se encontrou nesse lugar. Fantástico. Num lugar de... Nessa pandemia, foi o momento que a gente se conectou num novo lugar. E hoje em dia a Dani, ela realmente, ela lidera, ela é a líder do Flow. Que legal. Tá. É como se ela, uma metáfora que vem assim, né? Não sei se é perfeita. Metáforas são bonitas, né? E eu, como comunicador, passei a vida toda muitas metáforas, comédia, né? Muita metáfora, Sim. comparação engraçada e tal. E hoje em dia eu sempre observo, né, que as metáforas, elas nunca são perfeitas. E a gente, quando lembra da metáfora, lembra de um aspecto que faz sentido. Sim. Mas quando você cava um pouco mais, encontra um monte que não faz sentido. Sim, sim. É uma auto-observação minha sobre as metáforas. Mas eu vou falar o que veio agora, que é como se fosse um barco e eu sou o capitão. E ela tá lá em cima com a luneta. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, é mais sutil. Sim. O capitão tem mais o elemento fogo, né? Sim. Mas ali tem um elemento de, vai ter uma geleira. Sim, sim, sim. Desvia. Mas isso é muito característica Vamos pra até lá. da própria junção de energia masculina Sim, e feminina, sim, né? A mulher tem uma visão de ver a floresta e os homens ver as árvores, né? A execução de onde vai virar e tal. E isso mostra também uma certa consciência de vocês, até no próprio papel, né, de cada um nessa junção. O quão você acha que esse papel das pessoas vivendo em casal está perdido? Assim? A gente vê muita gente hoje, mulheres batalhando para entrar em lugares de homens, homens batalhando para tentar manter o lugar. A gente vê muita porradaria nesse sentido, né? Então, até no sentido da própria consciência, né? Muitas mulheres que têm uma consciência para determinadas coisas e teriam uma posição aí de lateral direito, querendo jogar na posição, sei lá, de um artilheiro ou na posição de gol. Como você poderia enxergar isso hoje em dia e qual conselho você daria tanto para mulheres quanto para homens para achar a sua posição dentro de um relacionamento? Existe a fotografia do cenário atual, que eu podia falar, né? Eu acho que tá assim, mas eu gosto mais de falar de como eu percebo a movimentação, já que é tudo dinâmico, né? Para onde o gráfico está apontando, Isso. seja onde estiver. Então, acredito que a cada dia que passa, um homem e uma mulher adquirem consciência sobre o sagrado masculino, o sagrado feminino, o equilíbrio das energias. Ou seja, o gráfico está ascendente. Tá. Eu sinto que pode ser uma amostra viciada do mundo que eu vejo. Né? Ah, Acho que sim, a tua sim. bolha, né? A minha- Sim. Mas assim, é o que eu vejo, né? É o que eu vejo apontando pessoas buscando círculos de homens, círculos de mulheres acontecendo, Sim, sim. né? Porque essa coisa de bolha, né? Cada nosso... Só existe bolha. Tipo, Sim, não sim. existe anão bolha. Tudo é bolha. Entendeu? Tudo Sim, é bolha. sim. Mas essa é a sua bolha, porque no mundo aí tá tudo zoado. Tá zoado aonde? Me fala onde tá zoado. Lá na minha rua, por exemplo, é a sua bolha da sua rua. É a sua Sim. bolha. Então, tudo é uma bolha. Sim. Sempre há bolha. Não Sim. tem anão bolha. Não, tem anão bolha. Anão bolha é Jornal Nacional. O Jornal Nacional é uma bolha também. Sim. Uma bolha grande. Uma bolha que chega em muitas pessoas, mas é uma Sim, bolha. É uma bolha. Tudo é bolha. Total. Tudo é bolha. Concordo. E redes sociais, mais ainda. Cada feed é uma bolha, né? Sim. Então, eu vejo. Amanhã, por exemplo, lá no nosso espaço, a gente vai juntar toda a nossa egrégora, porque aí, vou responder, mas esse grupinho pequeno de pessoas que ancoram ali, hoje em dia, já são umas 30 pessoas. Não 30 funcionários, é um campo de pessoas que cada um tem as suas atividades, alguns trabalham juntos ou não, que estão convivendo junto, porque a gente entende que é a partir das relações que brotam as manifestações. E amanhã, por exemplo, vai se encontrar essas 30 pessoas no nosso espaço lá, feriadão, uma imersão da gente servindo a gente mesmo. E a imersão começa de manhã, 8 da manhã,
tem uma prática que a gente chama de frequência de largada, de yoga, meditação, sintonização. E a segunda atividade depois da primeira é dividir em homens e mulheres. E fazer um círculo de sagrado masculino e feminino. Fantástico. Então, acho que esse é um movimento que eu vejo crescendo bastante. E, como eu falei, a relação íntima é um fractal de todas as relações. Se você não tá conseguindo resolver as tretas aqui, vai resolver como com o colaborador, com o chefe, com não sei quem. Tem que resolver aqui, tem que cuidar dessa relação aqui. Pelos filhos, por vocês, pelo mundo, por tudo, né? Cuidar desse aqui, desse microzinho ali. Então, e tudo não, né? Mas eu ia falar que tudo se resolve. Nada é tudo, né? Mas muita coisa se resolve com espaços sagrados para comunicação. Então, coisas simples, porque tem um cenário que você chega em casa, já vem no carro puto, não acredito que Dani pegou e fez isso, já vem remoendo no carro, blá, 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 blá. Aí chega em casa, abre a porta, chega e fala, Dani, vê só, porra, não dá. Blá, blá, blá. Corta a cena. Chega em casa, vem no carro, observando os pensamentos, não se identificando com eles, lembrando que é uma historinha, que você está ali tentando ouvir música e respirar e ficar mais tranquilo. Aí chega em casa, toma um banho, aí, amor, queria conversar com você. Pode conversar aqui a 1 hora, a gente senta ali no cantinho, as crianças dormem, a gente conversa. Toma um banho, respiradinha, 10 minutos respirando, senta no canto, acende uma vela, ancora aquela vela com energia boa, faz um cacau abre o chakra cardíaco, faz um cacau, serve um cacau, senta. Vamos fazer 3 rodadas de gratidão, cada um fala uma coisa que você sente muito grato na vida. Sinto grato pelas minhas filhas, não sei o quê. Leva a frequência. Agora, quero te falar uma coisa. Fantástico. Totalmente diferente. Olha o campo que foi criado. Qualquer coisa vai. Vai fluir, vai bater bem. Concordo plenamente. Fantástico. Esse é um exemplo simples, assim, que a gente usa não só eu e a minha esposa, mas também com o nosso grupo, né? Criação de campo sagrado para as coisas. E essa é uma forma de ritualizar, né, até a sua própria resposta do sistema nervoso, né? Você, em vez de deixar as emoções tomarem conta, você ritualiza e isso faz com que você até ancore a sua própria resposta, né? E o entendimento, a razão, a clareza fica muito maior só fazendo esse tipo de ritual. E até foi uma pergunta das pessoas aqui para você na caixinha de perguntas que depois eu vou fazer, vou abrir a caixinha de perguntas, mas eu me lembro de uma pergunta que eu li aqui. Se você faz algum ritual toda manhã, se você começa o teu dia com algum ritual. Sim, isso é muito importante para mim. Acredito que para todos. Porque seta a frequência de largada. Qual a importância na Fórmula 1 do treino classificatório? Extremamente importante, né? Sim. Você largar direito. Então, o que acontece nos 30 primeiros minutos, 10 primeiros minutos, 1 hora, da hora que você renasce, né? Sim. Acordou, abriu o olho, agradece a vida. Vê o sol, já agradece a vida, na hora. Primeiro suspiro de gratidão já, na hora. Aí, vou descrever no momento como é, porque também é dinâmico, né? Você vai sem apego, tem que ser assim. Abre o olho, vê o sol, gratidão. Levanta da cama. Eu tenho um despertador daqueles de pilha que fica do lado. Sim. Pra não usar o celular. Sim, melhor Tem o coisa. celular já fica ali, entendeu? Já deixa o celular. Tem um estacionamento de celular. No antequarto do meu quarto, assim, o celular fica ali. Fantástico. Eu, há muito tempo não, alguns meses já, sei lá, uns 6 meses, que o meu celular não tem contato com a minha cama. Até quando eu tô assim, preciso mexer, mandar uma mensagem ali um pouco antes de dormir, eu sento no chão. Fantástico. Sento no chão. Fantástico. Você faz isso também. Aí eu tô assim, ó. Tá aqui eu no chão, na tomada, fazia. sentado, e a cama aqui, maravilhosa, e eu sentado no chão, de pijama aqui, Fantástico. só pra não botar ele na cama, sabe? Fantástico. E aí,
eu acordo, desligo o despertador, e aí tem algumas variáveis. Quando eu acordo antes das crianças, Tá. eu tenho dentro do meu banheiro uma antessala, uma pós-sala do banheiro assim, que era uma academia de ginástica antigamente do dono da casa, em que virou o meu cantinho. Tem minha cadeirinha, velhinha, os 4 elementos, água, terra, plantinha, o fogo e o incenso ar. Eu sento ali, aí faço. Aí tem diversos, porque para não ter desculpa, você tem versão de 5 minutos e de 2 horas. Sim, sim. Versão, então, eu vou falar uma versão, tá? Sim. Sem ficar especificando se não sei o que, se não sei o que. Sim. Então, uma versão mais completa eu tenho uma meditação de Yogananda que eu gosto de fazer, que eu gosto da Yogananda, faço meditação do Yogananda, dura 10, 15 minutos, que no final tem um Om para cada chakra, sobe aqui o Om para cada chakra, depois desce do coração e sobe para cá. Aí depois do Om, isso, já acendi a vela, já acendi o incenso, honrei os elementos, saudei o fogo, faço a meditação do Yogananda com os mantras, aí eu tenho um livrinho do Saint Germain, aqueles que é uma frase por dia, Sim. um do Tadashi Kadamoto, que é um parágrafozinho por dia, e um do Krishnamurti, que é uma página inteira por dia. Aí, dependendo do tempo, eu vejo os 3, eu vou no pequeno, médio ou grande. É como se fosse um alimento pro mental ali. Aí esse meu quartinho do banheiro tem uma porta de vidro que dá pra grama. Aí eu abro a portinha de vidro, sol, aterro, testa e mão na grama, fico um pouquinho na grama, sem camisa no sol, quando tá viável fazer isso, né? A nível de temperatura. E aí, acabo essa minha parte, e aí deixo as crianças na escola, ou algumas vezes na volta da escola, e aí encontro com um grupo na sala de meditação, em que a gente faz uma respiração junto, 2 músicas normalmente, e um check-in emocional. Então, é como se fosse... Aí, algumas vezes, faz o treino de Muay Thai com o grupo lá, com o Miltinho, que é online. Então, tem o momento do corpo espiritual, do Yogananda, o corpo mental, o corpo físico ali na terra, o emocional no check-in com o pessoal. Então, isso pode ter 5 minutos. A versão mais curta é só o Yogananda. Tá. É o mais curto. Que aí não tem que ter nada. Não tem que ter incenso, não tem que ter papel nenhum. Qualquer lugar que eu tiver, tô viajando, no rolê mais caótico aqui, no avião, eu faço a meditação do Yogananda, Legal, fantástico. faço o mantra silencioso, Sim, faço o Om silencioso e já é. tá, fantástico. Ritual lindo. Bem parecido com o seu, né? É, o GSM dele é bem parecido É. com o meu. Que é GSM? É, que Ganhe eu Sua chamo Manhã. Ganhe Sua Manhã, né? Um projetinho que eu sempre faço toda semana. Na verdade, Incentivo eu os chamo de seguidores. Ganhe Sua Manhã, né? No digital, para as pessoas entenderem, mas é exatamente ritual. Cara, exatamente com essa mesma construção de 5 minutos ou 2 horas, depende do dia. Isso é muito importante pra vida, né? Muito. É É Você faz largada, isso mano. desde quando, Murilo? Tem muitas versões, né? Então, eu diria que essa versão que eu falei agora, eu já estava em Cotia. Eu tô há 1 ano em Cotia. Mais de ritual, assim. Em Floripa, eu fazia já em Floripa, eu diria que uns 2 anos. 2 anos. Ah, no começo da Na pandemia, pandemia, né? Então você teve um despertar Era bem aí. diferente Floripa. Era Sim, bem diferente Floripa. É, não, isso faz muito sentido. E uma coisa que eu comecei a perceber com essa questão da manhã, o dia que eu acordava, né? Na adolescência eu tinha muita rinite. E eu percebia que o dia que eu acordava com rinite, meu nariz ficava zoado o dia inteiro. Tipo, não importava o que eu fazia, cara. A única coisa que eu podia fazer para melhorar era esperar o dia passar, dormir e acordar no dia seguinte. E aí isso que ele falou, que é uma questão muito interessante, como você dá o start pro teu dia, isso era uma coisa palpável, né? Rinite. Cara, começava o dia com rinite, eu ia com rinite até a noite. E aí eu falei, cara, isso com certeza no corpo vale para tudo, porque rinite é um modo das células estarem funcionando, ativadas, com inflamação ou sem inflamação. Então, como elas começam inflamadas e ativadas e provocadas, elas acabam provocadas, ativadas. E isso vale para a cabeça, para a consciência, isso vale para o teu mood, isso vale para tudo. Então, quando você começa o teu dia dessa forma, cara, é inacreditável. Até o próprio dia, os dias, né, vão variando conforme, né, a sua até a conectividade. Um dia você chega lá no Yogananda, senta, conecta, você já percebe, cara, hoje o negócio está conectado. E tem dias que você vê que o negócio não tá, né, você não tá tão ali alinhado. Então, até nos dias de menor alinhamento, você percebe que o GSM, ou o projeto Ganha Sua Manhã, ou o seu ritual, como você quiser chamar,
adianta muito, assim, para você Muito. manter o equilíbrio, Essencial. né? É como se você saísse de casa sem tomar banho se você não faz É nada. como se o Hamilton cagasse pro treino classificatório. Não, treino classificatório já é pra qualquer coisa, tanto faz. Não, tanto faz, não, Largo você é lá louco. atrás, né? É tudo. Define tudo, a pole position, você largar bem. Qual é? É como se fosse assim, eu gosto de pensar assim, uma hora quando eu acabo aquele momento ali, aí, por exemplo, quando eu deixo as crianças na escola, eu considero que deixar as crianças na escola, aí eu tenho que deixar na escola, é perto da escola, sem celular, não toca, porque o celular, se ele entra antes do ritual, Dançou. ele Concordo. bagunça tudo. Concordo. Não pode. O que não pode entrar é o celular. Sim. As crianças são até bem-vindas. Também não é legal entrar questões, né? Então eu acordo, aí quando não acordo, dá pra fazer isso antes, levo as crianças na escola, vou lá, pego elas, dou a comida delas, boto a roupa, isso só tá levando minha frequência. Sim. Só tá É levando um minha ritual. frequência. Levo elas lá, não ligo o rádio no carro, ouço, tem o CD lá, CD mesmo dentro do carro que eu gosto já lá, vou na escola, volto, aí vou lá e faço. Então, Fantástico. E quando rola a treta das crianças? de vez em quando rola, mas até treta da criança é bom, né? Criança, até treta é bom, né? Até treta. Ah, eu não quero mudar, eu não quero ir pra escola, não sei o quê. Até chorando, minhas filhas são lindas, entendeu? Elas, toda a vida são lindas. Então, Fantástico. às vezes eu olho assim, não consegue me irritar muito, entendeu? Sim. Porque é tão linda, né? Sim. Mas Filhas- você sempre foi Não. essa pessoa de ver, ou esse despertar foi também quando começou a pandemia, porque você enxerga o bonito em tudo, até quando você tá passando perrengue. Isso faz tempo. Faz tempo? Isso faz tempo. Cara, isso é uma Reconhecer sabedoria a beleza bizarra. em tudo faz tempo. É, Faz um tempo já. Que é isso aqui também, né? tudo é perfeito. É esse entendimento de que não quer dizer que tudo é como você quer, gostosinho, agradávelzinho, mas tudo é perfeito porque é o que é, o o que que tinha é. que Então, assim, quanto menos resistência, menos sofrimento. Teve alguma situação que te fez virar essa chave? Qual exatamente? De você ver beleza em tudo? Teve alguma situação que realmente foi um perrengue pra você passar? Que eu não vi E- beleza. Não, que você falou, eu posso ver beleza até nisso, então daqui pra frente eu vou ver beleza em tudo. Tem. O meu tumor. Assim que eu cheguei em São Paulo, 2010, 12 anos atrás, cheguei em São Paulo para fazer a carreira de comediante, na louca e sem grana nenhuma. Vou para São Paulo, namorava com Dani já, Dani não veio ainda, a gente nem noivo era. Dani ficou em Recife, eu vim, dividi apartamento lá com os amigos meus de Recife, 4 cabas no apartamento, para ficar carreira de comediante. Aí, minha mãe, que é médica, gineco, tava em Recife lá. Aí faz um check-up, meu filho. Exame de sangue também faz uma ultrassom de abdômen total. Do nada. Do nada. Caramba, profetizou. Aí, pum, que é isso aí? 9 centímetros. Gânglio Caramba. neuroma retroperitoneal. Chocada. Mexendo Nossa. na horta, mexendo na coluna já. Se crescesse um pouquinho mais, já espetava a coluna, podia dar um teco. Aí, É foda. função, não sei o que, aí começa aqueles procedimentos Sim, todos, sim. PET scan, não sei o que, máquina, entrar em máquina, sair de máquina, blá, 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 blá. E aí, só que eu morava em São Paulo já. Eu fui em Recife só visitar minha mãe, fiz isso, voltei pra São Paulo, tô aqui, sem pai, sem mãe, faz 3 meses que eu vim morar sozinho, eu com os amigos meus, jovenzinho também, sem a minha namorada, sem meu pai e minha mãe, com esse negócio na barriga, Vai pra faca. em São Paulo, indo nas clínicas de oncologia, falar com os médicos, mesmo tendo a punção benigna, tava falando com os oncologistas, né? Sim, sim. E visitando esses lugares, todo mundo com cabeça raspada, eu lá, e sozinho. E aí, me vem a cena de que eu dormia no quarto do apartamento lá, o quarto mais pequenininho, assim, apertadinho. Acordava, meus amigos tinham ido trabalhar, trabalhava em empresa normal, eu era comediante, acordava mais tarde, né? Acordava de 11 horas, tinha ninguém em casa. Fazia o ritual da tarde. Aí o meu ritual era acordar e ir fazer PET scan, fazer não sei o que, fazer ultrassom do não sei o que, ir em médico, ir falar coisa, falar com o cirurgião e tal. E eu olhava no espelho e fazia assim, esse tumor pegou o cara errado. Pegou o cara errado. E aí eu ia, feliz da vida, fazer as coisas. Então, você fez essa pergunta, me lembrou desse momento, assim. Eu não sei se foi o primeiro, mas foi um momento em que eu me fortaleci, né? Na dor. Desde quando eu não sabia o que era, sabia que era uma coisa, até quando vi que era uma coisa benigna,
mas grande, num lugar estranho, uma cirurgia específica, tem que ficar catando cirurgião. Porra, em Recife ninguém nunca tinha feito. Não tinha um médico que eu queria fazer em Recife. Minha família não encontrou um cirurgião que tinha feito a cirurgia na cidade do Recife, cheio de médico lá. Aí catar um cirurgião aqui. Então, foi uma coisa que me trouxe força, assim, de ver a beleza nas coisas. Show. Mas não sei se antes já vinha, né? Sim, fantástico. Um Com certeza antes já vinha, mas quando você Não era passa um consciente, perrengue, né? você sente a questão. E você que é um cara muito rico, no sentido do rico ser aquela pessoa que é muito feliz com o que tem, né? O rico não é aquele que sempre almeja mais. Então você é uma pessoa muito rica. Como que você faz o seu planejamento financeiro sem você, né, trabalhar? Você comentou agora, fui comediante. Pô, cara, comediante, você não sabe quantos shows você vai ter, você sabe os shows que estão marcados, você não sabe o que vai surgir. Então, você não tem aquela vida, né, financeira que você, cara, já sabe o quanto vai pingar no final do mês. Você está sempre, né, vendendo almoço para pagar o jantar. Sim. Como que você faz o seu planejamento financeiro, filhos e qual colégio vai pôr o filho, quanto vai gastar, qual é o orçamento da casa? Como é que você faz isso? Sempre muito bagunçado, foi. Sempre muito bagunçado, mas sempre melhorando um pouquinho. Tá. Então, hoje em dia, basicamente, das palestras que eu faço, a gente estabelece um valor, que é como se fosse meu salário, e que esse salário tem que dar. Né? Tem que dar para pagar as coisas. Aí, se não dá, a gente muda algumas coisas, né? Mas você já teve que baixar o estilo de vida? Já. O jeito que você vive? É bom, uma pergunta interessante, né? Que a gente, numa época, morava numa casa, a gente não tem apartamento próprio, Tá. Sempre morou alugado, sempre gosto dessa flexibilidade e tal, enfim. E eu não tenho dinheiro para comprar as casas que eu quero morar. Aí eu alugo. Simples assim. Aquele conselho de coach. É. Não compre, alugue. Então é simples assim. Então, a gente morava numa casa bem massa em Cotia, outra, antes da pandemia. E primeiro Dani se sentiu insegura uma época na casa e queria voltar a morar em prédio. E aí, beleza. Eu tava viajando muito na época, né? E, pô, eu tô viajando. Ela fica sozinha com 2 crianças pequenas. Aí ela tá sendo segura, eu vou dizer que não tá? Tá, né? Sim, ou eu sim. paro de viajar, ou... E aí... Enfim, não tem muito o que fazer, não tem como argumentar, né? Claro. E beleza, morar no prédio, em Alphaville. Fomos morar no prédio. Então isso foi um momento já que a gente baixou bastante, metade do espaço e do luxo e tudo, um prédiozinho, porque foi o que a gente encontrou, e enfim, que tinha uma parte pra criança lá e tal. Aí estourou a pandemia. Pô, a escola fechou, vamos morar em qualquer lugar, vamos pra Floripa. Aí a gente alugou, a gente foi pra Floripa passar uma semana em Floripa. Alugamos aquela casa de Airbnb, aquela pequenininha de passar uma semana. Tá. Apertadinha ali, 3 quartos, apertadinha e tal. Apertadinha mesmo, assim. De beira de praia ali. E ficamos lá, era passar uma semana, passamos 2 meses. Uma semana virou mesma mala, ficou 2 meses lá. Aí adoramos. E foi uma grande cura, assim, quando eu olhei pra Dani e falou, amor, a gente tá feliz nessa casa pequena. Olha que eu me senti liberto de ter me desidentificado, de que eu não precisava nem da casa grande de Cotia, nem do apartamento de Alphaville, que era 5 vezes maior do que a casa de Floripa. Não precisava. E estava bem nessa casa aqui, que não cabia nem minhas roupas todas no guarda-roupa. Se eu trouxesse as roupas, não caberia as roupas todas no guarda-roupa. E a gente estava feliz. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. E aí decidimos, vamos ficar em Floripa. Só que aí, essa casa foi vendida. Essa casinha pequena que foi vendida. E fomos procurar, no mesmo condomínio que as casas eram iguais, outra casinha igual, porque as casinhas eram tudo igual. E encontramos uma que o dono era muito chato. Olha, não sei o que, não pode mexer nessa decoração, não sei o que, não sei o que. A gente, não vamos morar nessa casa, dessa frequência aqui não. E aí a gente tava indo embora de Floripa, eu de compromisso de São Paulo, de carro com as crianças, para São Paulo, já decidido que ia para Floripa, se mudar. Mas sem casa ainda, o que era muito ruim, né? Ir para São Paulo sem saber que casa teria em Floripa, aí podia até morgar o plano. Na última noite, a corretora fala, Murilo, e aquela casa ali,
de frente é que tu estás, no condomínio da frente, essa preta aqui. Aí eu falei, não, essa casa é casa grande, a gente não quer. Era uma casa grande feita de Cotia. Casa massa e tal. 3 vezes mais cara do que a gente tava e 5 vezes maior. Não, a gente não quer. A gente quer essa pequenininha. Aí, mas vem lá conhecer. Corretora, né? Boa aí. Aí chegou lá, puta vibe a casa, puta dono da casa, Léo, gente boa, a casa parecia uma casa de cinema, assim, mano, que casa arretada, puta vibe. Aí, né, aí vem, porque o lance do apego, desapego, porque, não, eu estou desapegado a ter uma casa grande. Não estou identificado com casa grande agora. Eu fico na casa pequena. Aí, beleza. Agora tem que ser casa pequena. Apegou a casa pequena. Sim. Aí virou apego de novo. Sim. Então, entendeu? Vício, né? É sempre... Porque apego... desapegado é quem larga de um negócio luxuoso para um negócio simples. Não tem nada a ver. Tem uma história, inclusive, esses continhos zen, né? Como é que era a história? De um cara que ele... A única coisa que ele tinha era 2 cuecas. Morava no meio do mato, tinha 2 cuecas. E ele era o cara mais desapegado do mundo. Pô, só tenho 2 cuecas, vivo aqui, ó, na flor, na floresta e tal. Aí o cara falou, mano, tem um cara mais desapegado do que tu. Quem? O rei. O rei? O imperador? Naquele palácio é mais desapegado que eu, duvido. Vai lá conhecer o rei. Chegou lá, o cara com 2 cuecas pra conhecer o rei. O rei, banquetezão incrível pra receber o cara. Porra. Tal, botou ele no quarto incrível, ele foi lá no quarto, deixou a cuequinha dele lá, reserva, foi com a dele lá, e tal, e o cara, mano, como é que esse cara pode ser mais apegado que eu? Isso tudo aqui, cheio de coisa, não sei o que, ó, aqui minha cuequinha. Aí daqui a pouco, o cara começa a gritar no palácio lá, atenção, 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 o reino tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Aí o cara da cueca, minha cueca, e o rei? Tava pegado a cueca. Só tinha uma cueca, mas tava pegado. Nossa, perfeito. Perfeito. Então, não é sobre o quanto tem, o quanto não tem. É sempre o quanto tá apegado. Eu fiz a minha vida toda palestra com slide. Sempre. Faço palestra para empresas há mais de 10 anos. Então, milhões de slides já fiz, várias palestras e tal. E plá, lambia meus slides e fazia... Na pandemia, eu comecei a fazer as palestras online sem slide. Uma primeira apareceu, eu fiz sem slide e abriu um novo mundo pra mim. No flow. Que é o flow, que é porque o slide tá no passado. Sim. O slide, ele não tá no agora. Sim. Ele foi criado no passado, ele cria um apego a um roteiro também. Sim. Aí, voltei agora presencial e só faço sem slides e aumentou meu entusiasmo de tesão, de tudo. Surge coisas novas, eu fico, porra, viu que eu falei? Vem do coração. Vem do coração, tal, beleza. Aí fui fazer um encontro agora do time, da nossa egrégora, né? Chama Sol Cristal, a nossa nave, chama nosso campo, chama Sol Cristal. Fui fazer um encontro do time, juntar lá o pessoal lá, aí eu pensei, eita, vou fazer um PPT, pra falar o que a gente fez, um retrospecto desses dias e tal, e botar elementos de cultura e tal. Aí veio o pensamento, não, eu não faço meu PPT. Aí eu falei, não, senão você se apegou no teu PPT. É o que é. Eu sinto ter PPT, então é. Senão vira identificação. Eu sou o cara agora que faz esse PPT. Não, eu sou, ponto. Sensacional. Eu nem PPT, nem com PPT. Eu sou agora. No agora eu vejo. Tá sentindo. Então eu vou fazer PPT. Aí amanhã é a 3ª vez que nosso grupo se reúne, o grupo maior. E pela 3ª vez eu tô fazendo PPT. Por quê? Porque é esse tipo de situação, até mesmo historicamente, né? Já fica... Eu adorei agora olhar o primeiro PPT. Pra ver, até pra estudar o flow. Qual era a conversa lá, o que mudou. Vira um estudo do flow. Lá eu tava falando o quê? Direcionamentos e tal, o que mudou? Então agora eu vou falar menos e tal. Então, fechando a história da casa, a gente se mudou pra essa casa grande em Floripa. Fomos pra casa grande, mas com a sensação de que não estamos abertos. Estávamos felizes naquela pequena que é da frente. A gente tava bem lá. Estamos na grande e tá tudo bem. E fomos felizes lá e tudo é perfeito. Foi fundamental porque esse grupo que se conviveu na pandemia,
a nossa casa virou a base. Então, era o lugar, era a sala grande, onde todo mundo podia fazer uma roda de 15 pessoas. Entendeu? Então, Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Tudo Que é loucura. perfeito. Mas você nessa consciência, se precisa baixar o lifestyle, se precisa reduzir um pouco o seu lifestyle para você aprender a foi fazer. o que a gente viu na prática, né? Em Floripa, com essa casa pequena, com o lifestyle que a gente tava lá, baixou 2/3 nosso custo de vida. Meu Deus, a gente E escola mais barata e tal. E, na verdade, eu acho que, sem querer apegar nenhuma linha do tempo, mas a tendência é pelo sentir e cada vez mais pro mato. Sim, E cada vez mais pro mato, e cada vez mais para dentro, cada pra natureza. sim. Né? Tô em Cotia é um ponto estratégico, você consegue ver na natureza e tal. Tem a escola, que é importante, é uma coisa que apega um pouco a escola, a gente gosta muito. Mas assim, eu me vejo, sem apego, mas me vejo indo cada vez para uma vida mais simples. Na verdade, que Mais isso natureza. é o luxo de hoje em É dia. um luxo, é. Esse é o verdadeiro É. luxo. O que você ia falar, a dona Lídia, que sua eu tô com as primeira perguntas experiência com ayahuasca foi antes da pandemia também? Foi na pandemia, Na pandemia? no começo da pandemia. Como foi esse chamado? Um amigo de muita confiança, que estava nessa jornada já há um tempo, e que já vinha me falando, e eu senti que né, pela confiança com ele, pela jornada que eu estava vendo a vida dele se transformando, não é? Eu estava vendo a prática acontecendo, né? Então, resolvi. E a minha esposa fez antes de mim. A minha esposa fez uma constelação familiar, se apaixonou pela facilitadora, e a facilitadora conduzia cerimônias no Uruguai. A minha esposa foi pro Uruguai sozinha fazer lá. Minha esposa nunca tinha pegado avião sozinha para ir para fora do país e falava que nunca ia fazer essas coisas. De repente, eu falei, caraca, mano. Então, a minha esposa, ela tá eu diria que nessa busca de autoconhecimento, expansão da consciência, a minha esposa sempre tá um passo à frente. Tá. É impressionante. Agora ela tá na selva do Peru com 19 mulheres. Olha, fantástico. Levando 19 mulheres pra selva do Peru lá com o mestre Shipibo. Olha, fantástico. Nossa, que fantástico. demais. Mês passado ela estava no Equador fazendo busca de visão lá, 4 dias sozinha no meio do mato, sem comer, sem beber, Que delícia. sozinha, sem telefone celular, sem livro, sem caderno, sem caneta, Que legal, que legal. só na energia dela, no meio do mato, sozinha. Volta blindada e você tem um cristal em casa, né, cara? Ó, tem algumas perguntas aqui. Uma delas justamente foi parecida com essa que você falou. A Fê pergunta: gostaria que ele falasse um pouco sobre as medicinas da floresta. Como que você conheceu essas medicinas da floresta? As medicinas da floresta conheci por amigos, né, de confiança que foram apresentando, e sinto que são a mais fina tecnologia que a Mãe Natureza está liberando. No painel de controle de Deus, ele falou, ó, pode liberar. Pode liberar. Departamento de Logística pode mandar distribuir, pode mandar, é isso mesmo. Isso, essa medicina A da farmacêutica floresta, da natureza. Você está falando sobre ayahuasca ou outras Não, medicinas? todas. É a grande inovação, eu sinto assim, que está surgindo no campo, que já existe há muito tempo, mas que está surgindo no campo. Requer muita responsabilidade, muita consciência, não é um negócio muito sério, muito sagrado, mas é incrível. Então, todas, né, tem uma série de psilocibina, eu sinto que a psilocibina, né, vai ter um papel assim, tipo a penicilina teve para a medicina, Sim. a psilocibina vai ter. Concordo É muito. o mundo dos fungos. Esse mundo dos fungos é muito sabido, meu Deus. Concordo muito. Aqui Esse mundo dos fungos tem uma pergunta da Thaís aqui. Se você usa alguma substância para melhorar o seu poder criativo, alguma coisa que você usa para melhorar a tua criatividade, mesmo que seja as medicinas da floresta, alguma coisa que você usa? Eu, durante 10 anos do PRA, fumava maconha. A minha trajetória da comédia inteira e também do curso de criatividade. E associava à criatividade. Tá. Achava que, putz,
Isso me dá muitas ideias, meu Deus, eu fumo, porque eu fumava maconha e tem gente que fuma e fica assim, eu fumava e queria riscar as paredes, e ficava, acordava e queria riscar tudo e tal, não sei o quê. E aí eu ficava, meu Deus, olha isso, amor, olha isso. Eu ficava meio que validando, olha o que a maconha me fez, né? É incrível e tal. E nesse processo de autoconhecimento de 2 anos pra cá, do começo da pandemia, eu senti como é o eu sem maconha? Eu tô há 10 anos com eu com maconha. Todo dia. Como é o eu sem? Quero conhecer, experimentar. E aí parei de fumar. Parei um pouco, 10 dias, aí voltei, depois parei 2 meses. Foi difícil? Voltei, não sei o quê. Foi fácil, perfeito. foi fácil. Assim, foi tudo perfeito, mas foi fácil, porque eu sempre queria parar um pouquinho. Eu parava um pouquinho, aí, né? Mas eu nunca no começo acreditava que eu poderia realmente tirar do meu dia a dia isso. E hoje em dia eu tirei do meu dia a dia e na época eu não achava que isso seria possível, porque eu não me via, já era uma parte de mim. E o que eu percebi? Que sabe aquela criatividade que quer planejar os próximos passos lá na frente, criar uma linha do tempo já aí que vai... A maconha me levar para aquele lugar. Mas essa criatividade que eu tô agora aprendendo, que é essa criatividade que vem do silêncio, que vem do vazio e que só tá preocupada em dar o próximo passo, com fé no flow, que o passo seguinte se manifesta no próximo passo, essa não precisa de maconha. Nem a outra precisa, teoricamente, mas assim, entendeu, né? É porque é como se a maconha me levasse a um nível de mental aceleradíssimo. Tanto que eu não consigo meditar fumar e meditar. Sim. Não consigo. Perde a clareza, Não consigo, fico... Tem que anotar, não sei o quê, tem que anotar. Então, hoje em dia, o que me traz criatividade é silenciar a mente. É tipo o oposto. É assim, ó. Meu grupo todo, né? É o nosso... Assim, ó. Isso aqui, só aqui, ó. Só ficar respirando. Só isso. Aí, daqui a pouco, vem uma ideia, não sei de onde vem. Download. Aí, antigamente, eu ainda... Eita, anotar. Hoje em dia eu... Não, relaxa, que o que importa eu vou lembrar. Vou continuar, vou aprofundar. Primeira ideia vem, eu corto o fluxo, aí anoto. Fé no flow, só anotar. O que importa eu vou lembrar. Aí continuo. Sem aí também tirar a expectativa que vem o download. Claro. Só aí. Aí na hora que você apresenta o desafio... hoje de manhã foi um tema interessante, né? A gente tava no nosso núcleo do nosso grupo e 2 pessoas do núcleo, a gente é bem afinado, né? Assim, 2 pessoas do núcleo, uma falou uma coisa e a outra falou uma resposta num tom acima. E eu tava de olho fechado, tinha acabado a meditação, tava na hora do check-in emocional, cada um fala o que tá sentindo, falou o que tá sentindo, no que foi falar, houve um rebote, um react aqui. E eu tava aqui. E é maravilhoso quando você tá silenciado. Eu gosto de fechar o olho assim, porque o escolho distrai, assim, né? Sim. Porque é como se eu tivesse visto só a frequência, sentido. E aí, quando eles ficaram meio com uma discussãozinha, eu só falei assim... Ouvir desse lado, sabe? Desidentificando de quem falou, do conteúdo. Ouvir desse lado uma frequência sonora que veio assim. Ouvir daqui uma frequência que veio um tom acima. Assim, eu fiz a análise da cena. E um dia desse no Cacau Flow foi um japonês que não sabe português. Ele adorou. Adorou. Porque ele foi só no sentir. Aí eu falei, olha, me senti o japonês agora, analisando a cena a partir do silêncio. Resumindo, eu trouxe uma solução, facilitei uma solução para essa questão. Ou seja, isso é criatividade, resolver um problema do jeito criativo. Isso também é ampliar a consciência, né? Você ter uma capacidade de colocar um input na tua mente
de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado, né, na vida ordinária, e você ter a capacidade desse input te dar uma informação para reagir de uma forma mais sábia, então para tomar uma decisão melhor, né? Tem uma pergunta aqui, quem que perguntou? Deixa eu ver, foi a Cacá. Alguma vez ao longo da sua trajetória o objetivo final foi dinheiro ou foi objetivo material? Sim. O objetivo final, dois objetivos finais, sim. Teve um momento em que, principalmente na comédia, em que eu tava assim, será que a comédia é uma carreira mesmo? Será que eu tô louco? Será que eu tô aqui? Será que é uma brincadeira e a carreira é outra? Eu preciso fazer com que a comédia dê dinheiro, porque a comédia não é um caminho trivial, não é um caminho que você tem um bocado de referências que pessoas fizeram e tal. Então teve um momento, e eu lembro até um dia que eu estava no ônibus indo de Congonhas para Guarulhos, que eu olhei minha agenda e eu tinha assim uns 4, 5 eventos corporativos, eu fazia stand-up para as empresas, fechados, que foi o filão que eu encontrei para ter uma receita e não depender de ser famoso ou da Globo me contratar, né? E eu me lembro que nessa hora, no ônibus, assim, aquela cena de filme, né? No ônibusão, na Marginal, indo para o aeroporto, olhei minha agenda e pensei, consegui. Eu consegui. Não é que eu consegui guardar dinheiro, eu tenho fé que existe uma carreira na comédia. Ao olhar minha agenda e ver agora 4 eventos corporativos nesse mês, com um cachê razoável, eu vejo essa linha do tempo. Então, eu senti que desbloqueei esse assunto. Posso agora relaxar. E ao relaxar, vem mais dinheiro. Posso agora mudar de carreira. Fantástico. E uma dúvida que eu fiquei, né? Você contando as histórias, é uma dúvida minha. Você comentou que em determinado momento o Cacau Flow trouxe energia financeira, né? Não me lembro se foi no curso do relacionamento. Foi no Casal Flow, foi a primeira vez que entrou dinheiro. E a primeira vez que veio a energia do fluxo financeiro. Qual foi a transformação no grupo após a entrada? Porque assim, às vezes você tá numa família, né? Se tá tudo bem no steady state, todo mundo pagando as contas e tal, tá tudo bem. Se perde grana, Sim. dá pau. Se ganha muita grana, dá pau. Então, muitas vezes, a energia do dinheiro, mesmo quando vem abundância, ela traz, às vezes, até conflitos, etc. Como foi a entrada dessa energia financeira nesse projeto? Maravilhoso, é exatamente isso, irmão. A energia financeira é o grande desafio da humanidade, lidar com essa energia. E nessa primeira entrada foi tranquilo, estava tudo muito claro antes como seria a distribuição dos recursos. Então estava previamente combinado, então era um projeto que tinha um teto de ganhar dinheiro, não era o máximo é isso, né? E estava previamente definido como ia ser dividido, então não teve problema. Mas agora que estamos no nosso espaço EIWA, e agora é uma plataforma aberta. É um espaço gigante, com muitas possibilidades, que ele tem um custo para ser mantido, que eu, no fundo, no bottom line, eu que assinei o contrato, então eu que assumi a dívida todo mês. Então, claro que em algum momento o mundo exige que alguém bote o nome ali, no papel, e assuma pagar um arrendamento todo mês pro negócio e tal. Então, é o meu nome que está lá. E estamos, nesse momento, nessa aprendizagem. Então, imagina a situação. Tem um espaço, que ele tem um custo mensal. No momento, a receita do espaço, e já tem umas escolas de yoga que alugam, e o próprio Cacau Flow paga aluguel, porque se você separar o Cacau Flow, paga aluguel. Tá, sim. É um projeto, a gente separa as duas coisas, né? Sim. No momento, as receitas pagam 25% do custo. Tá. Então, acabou de começar, né? Não deu nem um mês ainda que eu assinei o contrato. Então, tem um prejuízo todo mês, gigante. Tudo bem. Estou aberto a isso, faz parte. Eu juntei o grupo próximo. Então, amanhã, esse encontro de amanhã, estão convidados, inclusive, para ir lá, Day Flow. É o seguinte experimento. Falei, pessoal, seguinte, por que eu aluguei esse espaço? Com meu celular, podia até ler a carta. Eu vou ler para a tua carta. Opa, queremos. Não tá na bolsa dele? Peraí. Eu vou ler. Queremos ver essa carta aí. Essa carta é a
Transmissão 001. 001 dessa obra. E é maravilhoso, assim, esse momento do dinheiro e tal, né? Então a carta para a egrégora é assim. Alô, nave só cristal. Gostaria de relembrar por que escolhemos assumir a gestão do EIWA. Por que escolhemos? Remember, né? 1. Acreditamos que o EIWA é um posto avançado da consciência de unidade dentro de um dos maiores centros urbanos do planeta Terra, São Paulo. Então, esse espaço é muito especial. São 3 anos que o Diogo vem trabalhando. Natureza, um espaço sem álcool, vegano, eventos. Cara, é feito tudo com material, assim, é um negócio muito... Uma obra muito profunda. E a gente brinca, né? Que é como se fosse uma base avançada de Pachamama dentro da selva de pedra. Igual quando os Estados Unidos metem o porta-avião lá no meio do mar do Afeganistão, né? Sim. É a Pachamama, ó, mete lá na Lapa uma base nossa aí, de Pachamama ali. Então, assumimos porque acreditamos que é um posto avançado da consciência de unidade da natureza, né? 2, acreditamos que o EIWA tem o potencial de ser uma plataforma de geração de abundância para a egrégora Sol Cristal. Então, qual é a situação? A situação é, esse pequeno grupo, pequenininho, quando era 5, 6 pessoas, sobreviviam das minhas palestras. Porque o Rodrigo fez o comercial, a Mari ajudando na produção. No núcleozinho raiz, quando chegou em Cotia, era isso. Quando começa a aparecer mais pessoas, o Cacau Flow lá em casa trouxe um bocado de novos amigos, nova galera chegando. Artistas e terapeutas, a maioria. Muitos artistas e terapeutas. Então, essa minha fonte é finita. Sim. Acreditamos que o EIWA tem o potencial de ser uma plataforma de geração de abundância para a egrégora. Uma vez que nesse grande centro urbano existe uma grande necessidade de almas retornarem à consciência de unidade. Então, é uma plataforma para movimentar a egrégora. Então, eu estou entrando nisso não para mim, porque eu posso ficar em casa só fazendo minhas palestrinhas ou só alugar mesmo o domingo do Cacau Flow. Sim. Operação muito mais simples do que assumir uma casa que tem goteiras, limpeza, manutenção, canos, 900 metros quadrados, banheiros, 12 banheiros. Um rolo, entendeu? Para que esse posto avançado da natureza seja de fato uma plataforma de abundância, primeiro é necessário que as necessidades básicas do posto avançado sejam atendidas. Perfeito. Senão ele não vai nada. Simplificando em poucos números, o EIWA precisa de tantos mil por mês. E por enquanto temos apenas tantos mil por mês. Ou seja, precisamos de mais tantos mil por mês. Alugar de pouquinho em pouquinho para chegar nesse valor dá muito trabalho. Alugar R$2.000 para alugar 2.000, tem que alugar 30. Pô, é foda. Precisamos pensar algo diferente. E aí lembramos que tem sido bastante flow oferecer experiências para poucas pessoas com o valor unitário mais alto. Foi o caso do Cacau Flow, 4 dias em Ibiúna. Teve outro casal Flow de 1 dia na minha casa. Teve uma imersão de 1 dia também em Mundos Possíveis na minha casa. E aí brotou a proposta do Day Flow. Que é o Day Flow? É 1 dia no mês em que todo mundo da egrégora que sentir oferece o seu servir para um grupo de poucas pessoas. Ou seja, a gente cria um retiro urbano, uma imersão urbana de 1 dia, 8 da manhã a 10 da noite, com práticas de autoconhecimento e sei lá o que for, brota desse nosso campo todo, que tem muitos talentos incríveis. Vamos oferecer para um grupo pequeno de pessoas. Por exemplo, o exemplo que eu dei, 30 pessoas pagando R$1.500. 45 mil. Isso já... Putz, imagina, 45 mil alugando 2 em 2. 2 em 2 mil. É muito trabalho. Com o objetivo de doar esse valor para o EIWA. Ou seja, a egrégora toda entrega 1 dia para juntos co-criarmos uma experiência que 1 vez no mês a gente faz e a casa respira, não tudo, mas respira bastante já. Com as necessidades básicas atendidas, o EIWA pode servir de volta para a egrégora como plataforma de abundância e atendimento à necessidade individual. Próximo passo, quinta-feira, feriado Corpus Christi, experimento, convidados, blá blá blá. Cada um fala aqui, aí eu te perguntei antes, me fala o que te entusiasma. Então, é o que a gente fez pequenininho, agora para 30 pessoas. O grupo Cultura Só Cristal tem 38 participantes. Nossa, fantástico. Cada um fala o que te entusiasma, manifestar no EIWA. Eu perguntei isso antes de fazer esse texto. Sim, sim. Fala, bota no grupo. Todo mundo lá, eu juntei.
Pessoal, entra no grupo agora da gente, escreve o que te entusiasma manifestar no eu, mas não dá enter, pra não influenciar o outro. Só escreve. Todo mundo escreveu, agora dá enter. Bum, aí. O que me entusiasma. Nossa. Aí, baseado fantástico. nisso, eu montei, aí o nosso grupo pequeno montou um template de roteiro, pegando uma coisa de cada pessoa que entusiasma, para incluir todo mundo, e criou um roteiro do Flow Day, aqui, ó. Ciclo de mulheres e ciclo de homens. Começa a frequência de largada, cultura só cristal. E aí, segue uma proposta mínima de ordem, porque o flow não é o caos, o flow é o caótico, é o caos mais ordem. Sim, O sim. flow tem ordem. E eu gosto de falar, quando é hora da ordem, porque eu sou um cara né? Um cara mais caos. Sim. Mas eu coloquei, segue uma proposta mínima de ordem para esse dia. Seguintes critérios. Baseado em que entusiasma cada um, buscando contemplar pelo menos uma coisa cada um, e o mais importante, criando manifestações em dupla, trio ou quarteto para que movimentem relações de modo que o day flow seja vivente nas suas crenças. Ou seja, o mais importante, essas pessoas todas, que todo mundo é artista, terapeuta maravilhoso, tá, mas na hora que se junta e para cocriar, como é? Abre aqui, abre ali, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Então, na verdade, o que está sendo essa experiência de amanhã é uma grande cura de relações das pessoas, no sentido de começa a ter pau, né? Uns Sim, pauzinhos assim, sim. de não sei o que, era pra ser assado e tal. Então, é uma vivência do nosso... E aí, eu vou ler um outro texto aqui, que acho que você vai gostar, vocês vão gostar, que é crenças, que a gente chama. Tá. Isso é um manifesto assim, interno, que é: somos todos um. Todos estamos na mesma jornada. 2 pontos. Conhece a ti mesmo e torna-te quem tu és. Essa é a jornada, esse é o propósito. Propósito não é... O propósito primário não é a impactar as pessoas e salvar. Mano, o propósito primário é conhece a ti mesmo e torna quem tu és, porque a partir daí tu faz alguma coisa pro outro. Perfeito. Senão não tem outro. Então a jornada é essa. Conhece a ti mesmo e torna quem tu és. As relações são um meio para nos conhecermos e nos tornarmos quem somos. Ou seja, os que estavam lá sozinho, aí Deus falou: ih, sozinho vai demorar para evoluir, viu? Manda outro aí. 2, começa a ter treta. Aí começa a evoluir. Sim. Manda mais, porra. Vamos criar agora. Aí Deus criou as empresas para poder ter meta. Pô, meta vai dar treta em Deus. O Arcanjo Miguel falou: porra, bota um negócio que tem meta, que tem KPI, vai evoluir rapidinho. Boa ideia. Aí Deus criou o CNPJ. Conjunto Nacional de Pessoas junta para curar, para co-curar. Aí vai. Então, as relações, o motivo que a gente se relaciona é só para ter o jogo de espelhos que permitem a gente cumprir a jornada de conhecer mesmo torna quem tu és. As manifestações, ou seja, os projetos, eles ampliam as possibilidades de relações. Se eu ficar sozinho, é uma coisa, ou com 2 pessoas. Quanto mais eu me envolver, mais relação, mais treta, mais jogo de espelho, mais aprendizagem. Então as manifestações ampliam. Por isso que eu falei lá, que o objetivo de amanhã é criar uma coisa que movimente as pessoas terem que se reunir em trios para poder ter treta, ter relações, para poder aprender. Fantástico. Relações saudáveis fazem emergir manifestações saudáveis. À medida que vai sintonizando, vai brotando na mesma qualidade da relação. Manifestações saudáveis são as que se justificam no agora. O que é uma manifestação saudável? É que justifica no agora. Não tem que acontecer nada depois, tem que ser no agora. E por fim, o universo é flow. E quando as pessoas estão em sintonia, sincronia e sinergia, nós surfamos no flow e nos tornamos um com o universo. Uau. Fantástico. Show. Que isso? Amei. E eu tenho assim, antes da dúvida final, só uma dúvida. Eu gostei muito desse seu conceito, eu acho, né? Nossa, usar pra vida isso. Não, eu acredito muito nessa questão de, né, a socialização faz justamente. Quando você analisa a evolução cerebral de vários seres vivos, você percebe que quanto mais social é o ser vivo, mais complexo é o cérebro. Então existe, né, até na evolução biológica, esse é o seu fundamento. Uma dúvida que eu sempre fico e que eu sempre, né, me pergunto é, nessa sua definição, o que seriam dos rishis ou dos sadhus que se isolam
para buscar uma jornada de evolução e transcendência e vão realmente, né, a gente vê histórias, por exemplo, Lao Tzu, né, o mestre do taoísmo, ele foi pego quando ele estava, né, se inspirou ali na cidade, aprendeu um monte de coisa e quando ele percebeu que existia corrupção, existia desgraça, existiam pessoas querendo passar a perna no outro, ele pegou as coisas dele e foi embora. Ele só deixou os ensinamentos dele porque ele cruzou com um cara na fronteira, o cara falou, onde você vai? Não, eu tô indo, vou me retirar, tal, aqui, se você quiser tem um livro aqui de ensinamentos, e esse cara pegou esse livro, que é o Tao Te Ching, e espalhou a filosofia do taoísmo. Mas o que eu quero dizer com essa história? O Lao Tzu, ou Lao Tse, como você quiser chamar, ele foi se isolar para seguir a jornada da evolução. Nesse seu conceito, o que seria o isolamento na busca do autoconhecimento? Até como você falou, meu caminho é ir de volta para a floresta, né? Meu caminho é de volta para a natureza. E isso me traz a conexão, isso me traz a essência, isso é o meu luxo hoje em dia. Então, como você encaixa essa jornada nessa sua pegada do aprendizado social? Eu sinto que esse manifesto aqui, ele só é válido para não iluminados. Para nós. Pro Lao Tse não vale não, porque aí é outro PDF que ele usa. É outro. Mas eu acho que é isso, os mestres iluminados são outra realidade, né? Esses grandes mestres aí são outra realidade. Eu vi agora um grande mestre Ishiro Takahashi, brasileiro-japonês, mestre, né? Ele me contou a história de um mestre dele que passou 20, 30 anos preso, aquele rolo do Tibete com a China e tal, não sei o quê, sendo torturado. E saiu há uns 10 anos, eu acho. E aí perguntaram pra ele, você sentiu medo em algum momento? E aí o cara falou, teve uma hora que eu senti medo. Eu senti medo de perder a compaixão pelos chineses. Estava me torturando. Caramba. Medo de perder a compaixão. Então esse tipo de ser, Sim. Ele nem usa o Google Drive. Nem tem Drive para poder ver esse texto. Nem tem como compartilhar com ele que ele não usa, entendeu? Ele tá em outro lugar, né? Então, talvez, né, em algum momento de tanto se relacionar, a gente pode ejetar. Sim. Ejetar. Né? E uma coisa que eu lembrei aqui, legal de falar, que é até um convite assim público para você, né, e para eu sei que muita gente da saúde te acompanha. A gente quer que o nosso espaço EIBA ancorar lá, e o João Paulo e a Marielle, que ela trabalha com a de carreira médica e tal, né? Como virar, que a minha casa era em Cotia, né? E Cotia em Guarani quer dizer ponto de encontro. Eu descobri depois. Olha. Cotia, e a minha casa era um grande ponto de encontro. A gente fala que agora o EIBA é o Cotia, é o novo Cotia. Cotia agora é na Lapa. E é um ponto de encontro. Então, a Marielle tá co-criando com a gente como virar um ponto de encontro de profissionais de saúde que legal. Que estejam nessa frequência. Sim. Então, convite também você com a sua força também de ancorar lá, sei lá, você um encontro semanal, né, um círculo ali, um mensal, enfim, para mandar esse bate-sinal, sim, esse health sinal dos profissionais dessa frequência para co-curar. Você quer xamã, tá? Sei, né? Vou adorar estar com vocês, com certeza, com certeza. Vou adorar muito estar com vocês. Adoro a Mel, adoro o trabalho dela. E quando você sentir, eu vou adorar muito estar com vocês, sentir aí a egrégora, né? Vou gostar muito. Já gostei de todos os conceitos, né? A gente se identificou muito aí, energeticamente já há tempos. Dá pra sentir, né? Você não sente a energia? Sim, leve, pô, total. E a conexão com o Murilo já é de tempos, cara. Minha conexão com você já é de muito tempo. Mesmo sem conhecer a tua história, já era conectado. Mano, eu olho pra você, eu tenho fica vendo assim a cara do meu tio, irmão de Painho, tio Claudinho. Caraca, mano. Quem era você? O que ele representava pra você? Meu tio Claudinho, ele mora lá em Recife, ele é o irmão mais novo do meu pai, meu tio mais novo. E ele é um tio que os meus avós, né, os pais deles ficaram velhos, né, Alzheimer e tal. Então é aquele tio mais novo que ficou para cuidar. Tá. Ficou cuidando Sim. abdicou de muita coisa na vida dele assim para cuidar. Então, quando eu comecei a mexer com tecnologia, antes de existir internet, que eu mexia no DOS, né, eu não tinha nem o Windows 3 no DOS e tal. Ele era aquele tio que eu, com 12 anos, ia pra casa da vovó e ele também gostava de DOS.
Então a gente se conectava no livro do DOS e ele tinha uma mente de engenheiro, gostava de programar, então ele foi um primeiro grande mentor para mim, assim, um mentor muito informal, um cara que eu ia lá e é um cara que realmente abdicou da vida, um cara que nunca trabalhou, que passou a vida inteira, nunca trabalhou, assim, no sentido tradicional, né? O trabalho dele foi cuidar do meu avô com Alzheimer até a passagem e da minha avó até a passagem e cuidar da casa, das finanças, de tudo, né? Acho que com a herança, digamos assim, dos meus avós. Legal. Mas ele significava pra mim. E tu, mano, caraca. Ele tá vivo ainda? Tá vivo, tio Claudinho. Olha o tio Claudinho! Olha, tio Claudinho. Pelo menos a missão de curar, a gente tá junto aí, com certeza, né? Caraca, mano. E meu primo também, Ulisses, lembra? Filho do outro tio meu. Que bom, que bom. Mesma energia Qual é o aí. nome completo? Rodrigo Caruso do Prá. Tem nada do Nordeste não, né? Tem Não, mas eu me identifico muito. A galera do Nordeste, assim, eu tenho uma identificação bizarra. Assim. E o Caruso tem a ver com o Fernando Caruso, comediante? Não. Caruso é da Itália, mas assim, não tem muitos Carusos, né? É tipo Silva, né? Tipo assim. Mas muito interessante, né? Essa questão energética é muito interessante, né? A gente consegue, né? Como se fosse realmente um magnetismo, né? Perceber alguma frequência, Tá leve, o lugar algum tá magnetismo. Não, e isso você vê que as próprias pessoas que se conectam, é o momento que se conecta. A gente está namorando o episódio com o Murilo há muito tempo que a gente se fala, né, para fazer Não era para episódio ser e naquele tal. momento. E agora que tá na vibe conectadaça. Cara, assim. você era outra pessoa. Todo mundo era outra pessoa, ele e nós era outra aqui, pessoa. né? Imagina. Agora, se você pudesse, Murilo, com esse seu background, nessa sua história, dar um conselho para aquelas pessoas que nos ouviram até aqui e dedicaram a joia mais preciosa dessa vida, que é o seu tempo, para nos assistir. Qual seria esse único conselho para viver uma vida mais plena? O único conselho... Vou prescrever um remédio. Prescrever um remédio que eu acho que é o mais disruptivo. Respiração. Respiração consciente. Simples assim. Simples assim e tal. Existe uma evidência intuitiva, empírica, global do poder da respiração consciente, que é quando alguém tá passando mal. Tá baixando a pressão. Qual é o conselho? Respira fundo. Todo mundo dá o mesmo conselho. No mundo todo. Todas as culturas. O cara é breath, respirare, blá blá blá. Todo em bangalês. O cara tá mandar respirar. De onde vem esse conselho? Vem de funcionar. Vem que a pessoa tá... não sei o que, eu tô com medo, não sei o que. Porra, dá uma melhoradinha. Isso não é incrível, não. Pessoal, para pra pensar como é incrível. A pessoa tá baixando pressão, tá meio assim, não sei o que. Aí ela faz... Caraca, mano. Vamos investigar mais isso. Que história é essa? Tem palestras, eu fiz a palestra dia desse na ArcelorMittal, na rodoviária, em cima de um trem elétrico, assim, para os operários da fábrica. Falei, turma, vamos aqui respirar. 3 respiradinhas, rapidinho assim. Só respirar 3 vezes, porque eu acho que o departamento de marketing do Oriente cometeu um grande erro ao vender meditação para o Ocidente. O departamento de marketing do Oriente não soube vender, cagou, não fez bem o serviço. Porque a meditação foi vendida na massa, parece que é um negócio assim que não é para todo mundo. Sim. Não, parece que é um negócio, não, tem que ter uma posição, tem que ter uns dedos, tem que ter um incenso, tem que ter uma perna assim, e a coluna tem que ser meia hora, todo dia. Se faltar um dia, você é um bosta que tá demitido da meditação. Tá fora da meditação. Caraca, mano, não é pra mim, não. Porra, eu sou muito mental, muitos pensamentos. Não, é porque minha cabeça não para. Então é pra tu mesmo. Se você acha que meditação não é pra você, é porque é exatamente pra você que acha que não é pra você. Achou que não é pra você, é porque é pra você. Porque a proposta é acalmar a mente pra ouvir o coração, que é a intuição, que é o walk-talk com Deus. E quem fala pra tu, não é pra tu não, porque tu é muito mental, tu é da exata, não sei o que. Quem fala isso é a mente que não quer ser silenciada porque tem um conflito de interesses, que ela não quer que baixe o volume dela, que ela quer falar pra caralho. Então o convite é,
Não precisa meditar meia hora. Você pode meditar 30 vezes 10 segundos. Aqui, ó. Essa é a UM, Unidade Mínima de Meditação. UMM. Respirar fundo, devagar e profundo. Soltar devagar e profundo. Isso é meditação. Quem tem filho ou quem já cheirou o cangote de uma criança, já meditou. Porque na hora que você cheira o cangote aqui, você respira profundo, devagarzinho e está extremamente presente, não está pensando na reunião depois. Está presente no cangote cheirando. Meditação. E cada vez que você faz isso, você visita um lugar chamado presença. Um dos nomes é presença. E o amor habita na presença. Então, o amor, a paz, então você se abastece. Ou seja, a respiração é o Waze que te leva para o posto de combustível de paz, que é a presença, onde você pode se abastecer combustível na faixa. Combustível na faixa. E, ao fazer isso, a sua ação seguinte, tem uma frase do Bill O'Brien que fala: a qualidade de uma ação depende do estado interno do ator. Lógico, na qualidade de uma ação depende do estado interno do ator. Então, se eu estou agitado, puto, com barulho, a minha ação vem desse lugar. A frequência de largada da ação. Se eu percebo que estou zoado e uma unidade de meditação, já muda a frequência. O verbo que vem em seguida já vem de outro lugar. Então, o convite é, antes de começar um Zoom, antes de encontrar com alguém, antes de comer, antes de ligar o carro, 10 segundos. 10 segundos. Eu acho que a indústria farmacêutica, nas reuniões de conselho, dos Big Pharmas, eles devem falar assim: ei, mano, ó, gestão de risco aí. O pessoal não pode descobrir a respiração, não. Senão fudeu. Se o pessoal descobrir a respiração consciente, vai acabar aqui os indicadores todos. Então, pessoal, ó, vamos ver se a gente faz aí relações públicas aí pra falar que meditação é só pros budas, só pra budista, é pra budista. Fala que é pra budista. Fala que tem que ser zen. Não fala não, fala que é pra galera calma. Vamos fazer o contrário. Agitado não é não, é só pros calmos. Os calmos é que não precisa, né? Mas é aí pra confundir tudo. Vamos confundir. Porque senão, se a turma descobrir que pode se acalmar sozinha, vixe Maria, vai dar problema aqui nos indicadores, todas as ações vão cair. É o maior risco da indústria farmacêutica, que as pessoas aprenderem a respirar. Fantástico. Senhoras e senhores, com vocês o mestre Murilo Gun. Mestre, você... Tudo é perfeito! Dona Leide, próximo curso do Duprana Criativo com o Murilo, já hein, tá pronto o criativo. Pô, tem o curso de respiração, cara. Sensacional, sensacional. Senhoras e senhores, com vocês, obrigado pela audiência. Dona Leide, algum recado final? Tudo é perfeito. Agora queremos aí que você, né, volte a fazer os stand-ups. Agora o stand-up da consciência, cara. Vamos fazer o stand-up aí, cara. O Cacau Flow, no Flow, tem sido bem engraçado. Tem surgido assim, no Flow, assim. Se organiza domingos. Tá bom. Mas não para ir bota na tua agenda, assim, como fosse assim, uma programação do domingo. Já começa, sabe, a não marcar muita coisa segunda-feira de manhã. Acaba cedo, né? É de 8 às 10. Tá. Aqui na Lapa. 8 às 10. 8 às 10, tipo um novo Fantástico, né? Vai lá. E é legal essa coisa de ir várias vezes, porque é um egrégor, é um ponto de encontro. E aí acontece várias coisas, aí participa, não participa. Mano, acontece cada coisa no Cacau Flow. Tá, fantástico. Não, a gente quer ir com Óbvio, certeza. A gente vai com certeza. A gente tá com um projeto só das lives, né? Finalizando, a gente tá fazendo live todo domingo, então finalizando esse projeto, eu vou com certeza prestigiá-los ali. Então, obrigado mais uma vez aí pela presença ilustre. Em breve eu tô com vocês lá na egrégora, sentindo aí a vibe de todo mundo. Senhoras e senhores, Mestre Kendi, aperta o off.